Não sei se vocês viram o filme Instinto Secreto com o Kevin Costner. Estive dando uma olhada aqui. Aparentemente tem no Prime Video e tem também no Netflix. Instinto Secreto, em que o Kevin Costner faz o papel de um serial killer. Né? Um cara esperto, malandro. E ele faz a oração da serenidade dos alcoólatras anônimos. Eu acho que o filme, se não me engano, começa com ele fazendo a oração da serenidade. O que é a oração da serenidade? Já falamos aqui, vamos recordar. Né? Serenidade, porque eu não posso modificar. Coragem para aquilo que eu posso. Sabedoria para perceber a diferença. Esse artigo é um artigo que eu me dedico a refletir sobre este mantra, que a gente, no primeiro momento, eu chamei de mantra da potência, e agora eu estou colocando ele como um mantra da inovação pessoal bimodal, o mantra da inovação pessoal, e a sugestão que nós fazemos é que a base para a inovação pessoal esteja em torno deste mantra, que ele é muito potente. Fui surpreendido, já falei isso, vou repetir, fui surpreendido quando li também uma discussão sobre essa oração da serenidade num dos livros da Ayn Rand, em que ela fala, né, e aí vai mostrar o histórico, né, de um pastor protestante que criou e adaptou uma oração do Francisco de Assis, quer dizer, uma coisa que vem de bastante tempo, que é uma perspectiva de dar um guia para você poder decidir determinadas coisas. E eu logo no topo da inovação pessoal aqui, do livro que a gente está escrevendo, Ciência da Inovação, no tópico Inovação Pessoal, eu coloquei: viver é decidir. Sobreviver é decidir. Isso não tem a ver só com o ser humano, não. Tem a ver com todas as espécies vivas, que tomam decisões todos os dias. O passarinho toma decisão, as plantas tomam decisões. São decisões instintivas, decisões que não passam por nenhum tipo de reflexão, mas são decisões. Então, o que a gente tem aí, no caso do Kevin Costner, né, e aí eu vou me meter numa área que não é muito a minha, mas vou fazer só uma digressão. No caso de um serial killer, ele tem uma compulsão não controlável. Por mais que ele faça a oração da serenidade, por mais que ele frequente o grupo, não existem grupos de mútua ajuda de serial killers porque é uma compulsão incontrolável. O desejo que ele tem de matar, ele é incontrolável. Ele vai continuar matando, diferente das compulsões mais controláveis. Né? No caso da bebida, no caso do jogo, etc, etc. Então, você tem essa base, né, os alcoólatras, os grupos de mútua ajuda, resolveram adotar essa oração. E o mais interessante, eu boto isso no artigo, já falamos sobre isso, quando a gente fala de grupos de mútua ajuda, a gente está falando de inovação grupal. Nesses grupos de mútua ajuda, nós temos 3 estruturas que servem aí para uma discussão mais ampla sobre inovação geral. Lá tem os 12 passos, que é a metodologia para que a pessoa possa lidar melhor com a sua compulsão. 12 passos, 12 tradições, como os grupos devem se organizar. Então a gente tem essas duas demandas na inovação. Como é que eu me organizo? E o segundo, quais são as metodologias para lidar melhor com os fenômenos? E aí temos a filosofia. Como é que eu chamo a oração da serenidade, ou o mantra da potência, ou o mantra da inovação pessoal bimodal? Filosofia existencial. Uma filosofia em que você vai procurar um equilíbrio existencial, tomando decisões melhores. Viver é decidir. Viver é tomar decisões melhores. E aí eu estou escrevendo um artigo, a gente já tinha falado sobre isso, comecei a amadurecer mais isso, e aí no final do artigo tem uma grande, quer dizer, me senti muito bem
chegando àquela conclusão, que é a separação entre conhecimento e sabedoria. Mas por que na oração a gente se pergunta, né? Por que a gente fala aqui, né? Coragem para serenidade para o que eu não posso modificar, coragem para aquilo que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Por que eu não falo de conhecimento? Conhecimento para perceber a diferença. Qual é a diferença? Né? E aí eu coloquei lá no glossário bimodal o seguinte, e o glossário é progressivo, vai melhorando, né? Conhecimento. Ferramenta de sobrevivência humana que me permite saber quais são as minhas escolhas, descartando as decisões inviáveis. Olha só que interessante. Ou seja, eu uso o conhecimento, digamos assim que eu tenha várias opções para tomar uma decisão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar as maluquices. Descartar aquilo que não tem nenhum sentido. E isso eu só vou poder fazer a partir do conhecimento. E um conhecimento forte. Ou um conhecimento mais forte. O que é um conhecimento mais forte? Baseado em padrões históricos recorrentes, baseado no que funcionou, baseado naquilo que as pessoas, os antepassados já fizeram. Eu vou aprendendo e vou trabalhando em cima disso. Então, o conhecimento, eu descarto uma série de coisas que são totalmente inviáveis. E aí eu digo, bom, então eu tenho aqui essas 2, 3 opções. Né? E a partir dessas 2, 3 opções eu vou usar a sabedoria. Aí vamos lá. Ferramenta de sobrevivência humana que me permite saber quais são as minhas escolhas a partir das decisões viáveis, usando os meus critérios de felicidade. Ou seja, a sabedoria é um conhecimento trabalhado. Fiz aqui, né, já trabalhamos isso, né, a ideia de que dado é uma coisa básica, o dado é o basicão, a informação é um dado trabalhado, o conhecimento é a informação trabalhada e a sabedoria é o conhecimento trabalhado. É o conhecimento trabalhado a partir dos meus critérios de felicidade. Então, o conhecimento é uma ferramenta que eu uso para chegar na minha personal felicidade, em que eu vou usar os meus critérios pessoais para que as escolhas viáveis, dentro das escolhas viáveis, eu faça as melhores opções. Eu escolho as melhores opções. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais